Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Voz da Sabedoria. E hoje o nosso tema aqui será bem provocativo. Vamos falar aqui, principalmente, né, Adelita, para o nosso público, que é um público feminino, que tem sempre aqui nos acompanhado, a respeito de, muitas das vezes, nós abrimos mão de ser feliz para proporcionar, para não desagradar o outro. E hoje vamos trazer esse assunto voltado para o relacionamento conjugal. Quantas pessoas, não só a mulher, mas como o homem, para não desagradar o seu companheiro, se permite ficar num relacionamento à base de um jugo, se adaptando para caber neste lugar que muitas das vezes não é o seu lugar. E é interessante trazermos aqui uma base aqui do nosso companheiro de jornada, que deixou esse conselho atemporal que tem mais de 3.000 anos atrás, Salomão. No livro de Provérbios 29 e 25, ele fala: o temor do homem arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, olha aqui que palavra maravilhosa. Muitas das vezes, nós mesmos estamos armando o laço, caindo nas próprias armadilhas por falta de sabedoria, de inteligência emocional e de buscar o temor no Senhor. Então, se permita aí, você aí já prepara teu caderninho, teu bloco de anotação, tua caneta, teu copo de água, já vai compartilhando aqui este link com a maior quantidade de pessoas aí, em todos os grupos, condomínio, vizinho. Eu falo sempre que é permitido em grupo de fofoca. Compartilhe com cada ser que você conhece aí, todos os contatos do teu WhatsApp. E se permita, eu quero te convocar também a se inscrever aqui no nosso canal Voz da Sabedoria _oficial. E venha mergulhar conosco aqui nessa conversa bem profunda aqui, um papo terapêutico diretamente para você. Então, se permita sentar aí e vamos começar a nossa terapia. Sessão terapia hoje aqui. Sessão terapia, né? O que faz essa pessoa viver dessa forma, né? Pode fazer sua pergunta. E aí, eu falo mais, né? Quantas de nós, às vezes, já para se adaptar, para ser aceita numa sociedade, numa comunidade, muitas das vezes eu trago pela minha própria experiência de vida, por ter um cargo de liderança em um ambiente, né, vamos falar assim, e você acaba se adaptando, vivendo presa em um relacionamento porque você faz parte daquele determinado lugar e, de certa forma, sair do relacionamento é algo que é taxado como algo vergonhoso, taxado muitas das vezes como assim, trazendo aquela questão. Me faltou a palavra agora, Adelita. Quando você sai de um relacionamento porque você perdeu a fé em Deus, perdeu o temor e tudo isso. São várias crenças que vêm enraizado e aí, às vezes, por esse medo, vem as ameaças também. Você vai se dar mal, vai quebrar cara, quero ver como você vai se virar sem mim, quero ver se você vai dar conta. E esses filhos, quero ver o que vai ser desses filhos, se você vai dar conta de cuidar e tudo. São muitas crenças que são faladas e muitas das vezes, por medo, a pessoa fica presa num ciclo ali de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, só para não desagradar os seus líderes religiosos, principalmente, porque hoje, quando a gente olha para a sociedade, eu falo que eu atendo um público feminino, meio termos, né? E me deparo muito com pessoas que, por causa da religião, para manter, para fazer as pazes, acaba vivendo em relacionamentos tóxicos, né? E eu fui uma dessas pessoas que eu escolhi sair com vida. E quantas que não saem com vida? Então, será que de fato essa é a vontade de Deus para nossas vidas, né? O homem arma laço. Mas aquele que confia no Senhor, que tem o teu temor no Senhor, e tem a segurança. Então, a importância de, antes de tudo, você se permitir se olhar com coragem, com verdade, com humildade, e, de fato, ter o seu relacionamento intenso com o teu Criador, com o teu Pai. Se permitir ser iluminado, receber essa chama divina, a luz divina dele. Chega a ser um trauma religioso, né? Sim. A pessoa fica... por causa disso, de todas essas coisas. Muitos deles por causa de religiosidade, no caso aqui, a gente está falando agora. A pessoa fica traumatizada. Então, assim, eu vejo muitas mulheres que estão numa religião, está com uma pessoa há muito tempo, depois acaba saindo, né,
desse relacionamento e automaticamente sai dessa religião também. Não sei se você já conhece, porque eu já conheci várias, né? Aí as mulheres começam a vestir outras roupas, cortar o cabelo, fazer outras coisas, porque ela estava lá numa redoma, numa caixinha, Sim. que só podia aquilo, e aí, de repente, ela conseguiu sair. E quando ela sai, ela se vê se transformando e descobrindo realmente quem elas são. Mas a causa delas não conseguirem, muitas delas não conseguirem sair dessa caixinha, né? Desse mundinho, né? Exatamente. É o quê? É a falta disso, né? Dela enxergar ela nela mesma. É. A gente fala eu costumo falar que as pessoas muitas vezes estão buscando o externo. Você está à procura do externo, só do externo. Das pessoas, do que o outro quer, do que o outro tá. Mas o que você quer? O seu interno, o seu interior. O que você está procurando? Quem é você? Como é que você vive? O que você gosta? E aí, vamos falando de traumas religiosos, e aí trazendo aqui, só que lá a gente não somos ensinados a nos curar, a nos conhecer, a acessar, a entender que nós somos um recipiente para receber a presença do todo e compartilhar com o mundo. E quando ela não consegue entender, resolver isso aí, o que acontece? Ela repete de novo. Aí ela saiu de se transformou, se arrumou-se toda, e aí ela foi pro próximo. Sim. Sem se tratar. Aí ela repete tudo. A mesma pessoa, as mesmas condições, as mesmas tudo. Né? Só repete. Aí quando ela olha, tá de novo naquele cerco. Aí volta pra caixinha de novo. E é bem interessante frisar aqui para vocês, muitas das vezes, algo que eu estava compartilhando com uma paciente essa semana, que a gente fica preso ou se envolve ou busca em relacionamento a mulher, a figura do pai, e em alguns casos o homem, a figura da mãe. Porque movido por uma dor que não teve na sua primeira, segunda, terceira infância, fase adulta, não foi visto da forma que esperava, né? E ali, não, eu vou buscar ser feliz. Eu vou buscar encontrar abraços, beijo, eu te amo, carinho, cuidado num relacionamento. E quando chega lá que não é nada daquilo que a pessoa imagina no mundo imaginário, aí vem o quê? As decepções, as brigas, as frustrações, as separações. Então, eu vou deixar um conselho aqui muito importante para você que nos acompanha. Você aqui que faz parte da nossa audiência, você que está nos conhecendo agora. Antes de se envolver, você no relacionamento, se pergunte. Faça a seguinte pergunta. Por que eu estou me relacionando com essa pessoa? O que eu espero receber? O que me move a me relacionar, a construir um lar? Quais são os verdadeiros, os reais sentimentos? É muito interessante. Quando você se faz essa pergunta, você vai ter uma clareza. Mas é difícil, né? As pessoas geralmente não fazem essa pergunta. As pessoas vão por impulso. Sim. Se apaixona, né? Se apega. Aí, às vezes, é porque alguém está te apoiando, está dizendo que aquilo ali é bom para você. Muitas vezes é isso, né? A sua escolha, muitas vezes, não foi você que escolheu. Foi a opinião dos outros, muitas vezes. Um falou que era certo, e aí você acreditou nessa opinião e você não fez essas perguntas. E o que aconteceu foi na opinião dos outros, isso aí deu errado de novo. Deu errado. Você percebe-se? Então, você que está aqui, que conhece alguém, compartilha. Porque são perguntas essenciais que vai te dar um norteamento. Porque, às vezes, nós provocamos sofrimentos que poderiam ser evitados. Então, se permita, tenha humildade, tenha respeito, coragem por quem você é, respeite quem você é, respeite sua história e decida-se. Você tem o poder da decisão. E é algo que a Delita compartilhou. Às vezes nós estamos delegando para o outro. Às vezes por imaturidade. Às vezes por não saber falar não. Porque, imagina, aquela criança que sempre ouviu não. Aquela criança que sempre, toda vez que falava, era calada, era punida. Era rejeitada. O que ela aprende? Se eu falar sim, eu vou ser rejeitada, eu vou ser abandonada, eu vou ser desprezada, eu vou ser a ovelha negra, eu vou ser o patinho feio. E aí, para não sentir essa dor da rejeição, o que ela faz? Eu aceito sim. Sim.
tudo sim, sim, sim. Até que chega um ponto que ela fala, o que que eu fiz da minha vida? É. E tem jeito quando chega nesse ponto, Adelita? Tem jeito. Tem jeito, ela tem que parar e ela tem que começar a olhar e ver tudo aquilo que foi feito e buscar, né? Buscar o vazio que ela se perdeu. Aonde foi que eu me perdi? Por que eu agi dessa forma? Então, ela vai precisar ressignificar tudo isso. Não se acusando, porque se acusar também já nem adianta mais. Ela precisa ressignificar. Ela precisa mudar a rota para fazer um recomeço. E aí vem também essa questão, o diálogo interno. Ok, eu fiz, vou ficar aqui me lamentando? Não, eu vou me autoconhecer. Por que você fez? Você tem que perguntar por que você fez isso. O que você estava querendo preencher? Por que você estava se sentindo tão rejeitada que fez esse tipo de escolha? Foi quem que colocou você para fazer essa escolha? Porque muitas vezes é alguém, você ouviu alguém, é o externo que eu estou falando. Você só ouve o que os outros estão falando e a opinião do outro para você muitas vezes importa muito, né? Do vizinho, dos parentes, né? Dos pais, filhos da mãe, do pai. As pessoas se importam muito com a opinião do outro, não com a própria opinião, muitas vezes. E aí, por causa dessa rejeição, essa baixa estima, muitas vezes, a pessoa pega e não se ouve. Fica somente no externo. E não para fazer mudar essa rota. Ter essa autoanálise, esse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, gente, ele é a chave para você, o acesso para você mergulhar para dentro de si, para você se autoconhecer, para você identificar quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes, qual é a minha área mais vulnerável. Quando você identifica a sua vulnerabilidade, fica muito mais fácil o tratamento, fica muito mais fácil saber por onde que eu começo. Eu vou começar por aqui. Então, o autoconhecimento te proporciona isso. Se autoconhecer. E aí, eu volto em algo que muitos anos atrás, né, trazia ali, eu não me recordo bem se foi Sócrates ou foi Aristóteles, que fala de conhecer a ti mesmo. O nosso maior desafio hoje, gente, não é falar 5 idiomas, sabe? O nosso maior desafio hoje não é ter um PhD, não é ter uma boa graduação, não. Nosso maior desafio hoje é conhecer-te a ti mesmo. Porque muitas pessoas estão caindo no abismo pela ignorância, e não é a ignorância de não saber o que está acontecendo no mundo externo, é no mundo interno. E você sabe o que está acontecendo no teu mundo interno? Exatamente. Profundo isso, né? Profundo. O que você é capaz de falar, dependendo do que falam para você. Você sabe realmente as respostas que você está dando para o outro? O que a resposta está impactando o outro ou está impactando você mesmo? É como a gente fala, quando a gente acorda de manhã, a gente aprende a medir as palavras que entrega. Sim. Porque aquelas primeiras palavras que você acorda, você começa a falar, vai te impactar durante o dia a dia. Sim. Né? Você acorda já agradecendo, o seu dia vai ser uma coisa. Sim. Você acorda murmurando, o seu dia vai ser outro. Então, essas palavras que muitas vezes a gente nem observa em nós mesmos. Sim. Por que eu estou falando dessa forma? Por que eu acordei reclamando? Né? Por quê? Por que eu estou fazendo esse tipo de escolha? Então, o autoconhecimento traz você para analisar o que você está falando já ao acordar mesmo. Já quando começa o seu dia. Dependendo do que você está falando, o seu dia vai ser diferente e aí a sua escolha também vai ser diferente. Sim. Se você é uma pessoa que pensa positivo, é óbvio que você não vai escolher uma pessoa negativa. Sim. Você vai parar para olhar aquela pessoa que você está querendo ao seu lado. E aí, eu te pergunto, e quando você não conhece profundamente a pessoa, e aí você se envolve, você descobre que essa pessoa é negativa, e o que fazer nesse caso? Se você escolheu isso aí, é porque você não fez essa análise direitinho. Você não fez o dever de casa. A lição de casa. Você não fez. Mas aí... Mas já foi.
nós não fomos ensinados a fazer a lição de casa. E como que a gente fica nessa situação? Não. Agora a gente vai ter que ver o que dá para fazer, né? A partir desse ponto. A partir desse ponto. Mas aí, você ficar só julgando o outro, você não tem defeito também? Você não tem as suas dificuldades também? Entende? Então, não dá para você levar ferro e fogo, como fala. Só na dureza. Vai ter que aprender a fazer um molde diferente. É como a gente faz da gente, né? A gente não começa a se moldar, quando a gente começa a fazer autoanálise, a gente começa a moldar a gente. Tirar palavras que não era para falar, a gente começa a falar coisa diferente. Vai melhorando tudo. Sim. O falar, o agir, a escolha, né? Só que nessa decisão que eu estou tomando, eu não posso achar que o outro vai ser junto. Vai ser automático. Ou você espera com paciência, você vai vendo a mudança, ou você vai ter outra solução para a sua vida. Então, eu acho que a gente tem que aprender a saber que cada um tem seu tempo. A Eclesiastes 3 fala que tem tempo para tudo, né? Eu estou numa fase. O outro, de repente, esteja numa outra fase totalmente. Então, não posso achar que o outro vai estar totalmente junto. Então, eu tenho que aprender a ser paciente, muitas vezes. Ou, né, se for... Eu acho que Deus não vai estar agindo somente de impulso. Mas também, se colocou alguém na minha vida, foi porque tinha um propósito. Eu também acredito no propósito. Aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nada é por acaso. Se tem alguém do seu lado que você fez uma escolha que foi certo ou foi errado, não foi por acaso. É. E aí, eu ainda falo mais, porque essa escolha, de certa forma, nos provocou, e quando você entende que olha para essa provocação, entende o que eu posso fazer de diferente, né? Eu posso usar essa provocação tanto para ficar me lamentando, ficar na zona de conforto, dando desculpa, ou eu posso usar essa situação como combustível para alavancar, para evoluir, para nos autoconhecer, para ousar ir além dos seus limites, né? Mas ao mesmo tempo que eu estou mudando, me moldando, eu não posso acusar ou culpar o outro que não está acompanhando. Sim. Porque assim como a gente faz com nossos clientes, a gente faz eles praticar a análise deles, autoanálise, começar a olhar tudo para eles. Como eu não cobro deles porque eles têm um tempo deles, eu também tenho que fazer com o meu próximo. Eu tenho que fazer com as pessoas que estão ao meu redor, mas também eu não posso ficar acusando e pressionando. Quem tem que ser tratada sou eu. Eu preciso de tratar, é eu que estou me tratando. Eu costumo falar assim, é eu que estou fazendo terapia, é eu que estou me tratando. Então, o outro não vai poder acompanhar agora, porque ele não está recebendo o que eu estou recebendo. Sim. Então, diante disso, não pode haver acusação. Ou faz uma mudança totalmente, ou vai aprender a espera. Sim. Porque esperar, eu sei que é complicado, é difícil, mas não é impossível. Paciência também ajuda. Sabe? Trabalhar de Deus, deixar Deus agir, também ajuda. Só que a gente precisa aprender a se posicionar em que lugar eu estou agora. Esse lugar agora não é de humilhação, de me pôr para baixo, não. É um momento que eu vou avançar e vou fazer diferente, mas comigo mesmo, entende? Sem fazer pressão para o outro. Isso mesmo. E aí, a gente precisa também, como eu estava falando, comecei falando sobre o que me leva a fazer essas escolhas. É movida pela uma dor ou é movida pela consciência? E quantas pessoas hoje estão perecendo, principalmente quando se trata da ferida da rejeição, que é uma das feridas que mais tem afetado hoje as pessoas, né? Então. Quantas pessoas que têm ali, de fato, se entregado, abrido mão de viver novas experiências, de se autoconhecer, movido por uma dor. E essa dor a deixa estagnada. E muitas das vezes não é nem por falta de recursos, nem por falta de ajuda, mas porque, de certa forma, ela está tendo um ganho com essa dor.
Então, se eu sair desse lugar e buscar cura, eu vou perder o ganho que eu estou tendo. Faz sentido para você? Faz sentido, sim. Acaba você acreditando naquilo que você, naquela rede que você está. Sim. Ficou confortável, né? Mas você não está entendendo que você está ali porque você tem uma dor. Você tem uma dor e aquilo está fazendo mal para você, mas você nem entende que é a dor que está fazendo isso. Está tendo uma falta. É a dor por causa de uma falta. E por causa disso, você se acomoda. Você se acomoda tanto que você fica sendo rejeitada. Automaticamente você vai sendo humilhada. Né? Porque tem algumas mulheres que têm um relacionamento de humilhação por causa da rejeição. Sim. Que ela se submete a ser rejeitada e automaticamente ela é humilhada. Né? Mulheres que são rejeitadas, elas são traídas, são humilhadas. Vai indo, né? Porque essa falta da rejeição, essa dor da rejeição, ela traz várias coisas, né? Ela traz também um abandono. E ela se sente que ela precisa viver aquilo. Ela merece. Ela acha que merece. Olha só que louco, né? E aí, você trazendo esse paralelo, né? De olhando deste ângulo. Porque se ela se submete, ela ali vai viver também, vamos dizer assim, uma dor que ela já experienciou lá, a dor da humilhação. Aí vem a dor da rejeição, junto com a humilhação, porque todo aquele cenário acaba sendo um cenário de humilhação, onde ela vivencia experiências. E ali também vem a dor da traição. E ali vai vivendo aquele acúmulo de dor. O vulcão que estava adormecido começa a dar sinal de vida. Não, aqui tem algo que precisa ser olhado. Aqui tem algo que não foi bem resolvido. Aqui tem algo que eu ignorei, mas que não dá mais para ignorar. Chegou um momento que não dá mais para ignorar. E é muito interessante, Adelita, a gente ter essa consciência, enquanto profissionais da saúde mental, você que principalmente é especialista em traumas religiosos, e quando a gente fala traumas religiosos, é religião no geral, não é generalizar apenas uma religião. Não. Né? Essa questão. E até mesmo um lugar que eu observo e olho é dentro da religião. Quanto que pessoas têm fortes feridas ligadas à rejeição por causa de ambientes. A pessoa, às vezes, a carência se entrega demais, faz demais e acaba não recebendo o que ela espera receber. O reconhecimento, o aplauso. É sempre sim, senhor, sim, senhora, tá tudo bem, eu estou aqui, deixa que eu faço. E quando não tem isso, a pessoa ela acaba sendo ali fortemente, né? Esses sentimentos, emoções, comportamentos vêm ali à tona, aonde ela passa a ser uma pessoa desiludida. Aí vem o quê? Se sente injustiçada. Ai, mas usaram da minha boa vontade. Nossa, e aí vem aquele monte de diálogo, de conversa interna. E aí vem a traição. Aí eu fui traída. Então, assim, o quanto que a gente precisa também ter essa cautela, ter esse equilíbrio de dar e o receber. Nós já falamos sobre isso aqui numa gravação anterior. Esse equilíbrio do servir, a gente precisa também ter, porque a gente às vezes se entrega demais, não tem esse equilíbrio, e com isso, algumas dores, e se não existiam, vão existir. E essa pessoa que está rejeitada, ela vai para a religião. Vamos trazer ela para a religião. O que ela faz? Ela começa... Porque ela tem uma falta, né? Sim. Da rejeição. Ela tem uma falta bem forte. Aí ela chega lá na religião, aí ela começa a servir. Sim. Mas ela começa a servir de uma forma muito, muito profunda. Sim. E ela vai preenchendo todo esse serviço. E vai querendo ser aceita, porque ela, no fundo ela está sendo rejeitada por situações que ela vive, né? E ela se sente rejeitada. Aí ela vai lá e serve, e sobe de cargo, e serve, sobe de... Mas ela está sempre se sentindo uma pessoa rejeitada. Então ela quer evoluir, ela quer mostrar serviço, mas ela tem uma falta. E quando chega um dia, ela resolve que não está dando. Por mais que ela faça, a autoridade dela não está
não está realmente vendo, fazendo aquilo que ela gostaria. Porque ela está fazendo ali por uma outra causa. Não é uma causa que ela gostaria de servir, não, mas ela tem uma situação nela que não é resolvida. Então, sabe aquela pessoa que vai dias e dias, que eu já presenciei várias coisas assim, né? Vai, e não é aquilo. Um dia ela vai e sente que não é nada daquilo. Aí ela para tudo. Ela já foi para todos os ministérios da sua igreja, da sua congregação. E depois ela viu, porque ela não preencheu essa falta realmente, ela não entendeu por que ela se sente rejeitada, aonde ela vai, não importa o cargo, ela vai indo e o outro está olhando e ela acha que é com ela, entende? Ela sempre acha que ela tá inútil, tá pouco, tá fazendo pouco, porque ela quer só ser aceita, porque no fundo ela se sente rejeitada. Olha só. A rejeição te faz, muitas vezes, trabalhar algo a mais, sendo que você não precisaria. Mas porque você não viu que você tem esse problema da rejeição com as pessoas, você está sempre querendo ser aceita, né? Ser encaixada. Você quer estar dentro de um lugar que você acha que merece ser habitada, merece congregar ali naquele lugar. E por causa disso, por causa dessa falta, né, você tem uma rejeição de você mesmo, muitas vezes. Porque o homem, quando realmente ele é completo em Deus, ele não precisa mostrar que tem que ser aceito. Ele já é aceito. Você já é amada. Você já é amada. Você já é aceita. Você não precisa ficar se justificando e sangrando para mostrar um serviço. Não precisa. Você só precisa entender que Deus te ama e que você já é aceita. E aí é aquela questão, cultivar o pilar do eu sou. Isso. E como que eu cultivo o pilar do eu sou? Primeiro, se olhando no espelho, tendo um momento de compaixão, sabe? Você se olhar com compaixão, você se olhar com respeito, você se olhar com amor, você se admirar do que você está vendo diante de você. E se namorar com você mesmo. E toda vez que eu olho assim para mim, eu fico emocionada de olhar para mim, porque eu falo, uau, como que você tá evoluindo, né? Como que você cada vez mais está deixando essa luz encher esse recipiente que é você e transborda. Porque quando você está cheia, não cabe mais dentro de você, você quer trazer para o mundo. É o que o nosso Voz da Sabedoria faz. Os nossos convidados, eles vêm aqui, eles transbordam, porque é algo que a gente recebe, que se permite receber, se permite sentir. E a identidade é sentida. Eu preciso sentir que eu existo. Né? Eu preciso me conhecer a mim mesmo para dar sentido para a minha vida. Às vezes as pessoas buscam sentido em lugares, em pessoas, em ambiente, em um cruzeiro, em uma viagem para Maldiva, em nossa viagem para Dubai. Não é que não é, nós não vamos em busca de sentido, nós vamos conscientes de quem nós somos. E às vezes as pessoas estão, sabe, buscando o sentido fora. O sentido de conhecer-te a ti mesmo é no secreto. É no seu canto, é ali você se conectando, é você se perguntando, fazendo questionamento para você e para o teu Criador. Aquele que te trouxe nesse mundo para ser de fato esse ser de luz e transbordar. Mas você só vai ser um ser de luz se você estiver assim. Ó. Eu não posso virar, mas se você estiver virada, a luz bate e volta. Então você precisa estar assim, esvaziar a xícara, né? Esvaziar de tudo. E é algo muito interessante que eu tô batendo sempre com meus pacientes. Eu falo assim, às vezes a gente quer culpar o nosso passado por tudo. O passado foi difícil, mas se nós chegamos aqui foi por causa dele. Se a gente se conheceu foi por causa de quê, Adelita? Tudo isso. Não foi por causa do passado difícil? Tudo isso que nós vivemos. Mas você percebe que se eu olho para o passado e entendo que se eu evoluir foi porque eu passei, se eu não tivesse passado, eu estaria na zona de conforto porque estaria tudo bem? Aprendeu, né, com os erros, com as situações da vida, para estar aqui agora contando sua história. E ressignificando a tudo isso. Apesar de tudo isso, você aprendeu a ressignificar e olhar para trás e fazer, não faço mais assim. Eu hoje faço diferente. O passado nos fortalece quando a gente olha. Sim. Não é para ficar... Chorar não resolve mais, né?
Ficar lamuriando também não resolve. O que resolve é você ressignificar e contar uma nova história. E você sabe, eu estou pegando lá, me veio uma paciente e ela veio. A gente não fala nome, né? Mas também a gente não pode contar demais, porque a pessoa assiste e sabe, né? Uhum. Me veio uma paciente me trazendo ali algumas questões com relação ao seu passado. E eu falei para ela assim: olha para você. Você sabe por que você se tornou essa mulher vencedora, autoconfiante, mesmo com as dores que não foram alinhadas e ressignificadas? Porque você viveu tudo aquilo. Se você talvez não tivesse passado por nenhum... Se a vida tivesse sido fácil para você, você talvez não teria dado valor e você estaria na zona de conforto. Mas olha pro teu passado, eu desafiei ela. Olha pro teu passado agora e agradece por tudo que te aconteceu. Por tudo de ruim, por tudo de bom, porque tudo, a somatória do positivo com o negativo, das vivências e experiências, te trouxe até aqui, te fez você evoluir. Só evolui quem olha para o passado, entende? A partir de hoje, eu decido não ficar nesse lugar, mas eu olho para este lugar e sou grata, porque este lugar me trouxe até aqui. Não é ficar olhando as tragédias, as coisas que aconteceu. É olhar e tirar, né, algo bom e falar, foi isso que me fortaleceu. Que de repente, se a sua história não fosse essa, tanta coisas difíceis, você não tinha aprendido nada. Sim. Essas coisas é para nos fortalecer. Né? Sim. Muitas pessoas que não teve história forte como a nossa, elas muitas vezes não estão nem sabendo o que contar. Né? Tem muitas pessoas que nascem com tudo pronto. Essa pessoa vai estar forte como? Ela vai ensinar o que para você? Se ela não passou pelas experiências. Né? E aí é aquela questão que eu sempre falo. Como que uma pessoa que não é mãe, que não gerou, que de fato não sabe os desafios de um processo de gestação, da maternidade, vai ter repertório para ensinar um grupo de mães sobre maternidade? Aí é fogo, né? Aí vai querer ensinar o quê? Se não viveu, se não sabe o que é um desejo, um enjoo, um desconforto. Não dá. Então, olha o quanto que tudo que aconteceu lá nos dá repertório para falar hoje, nos dá propriedade para falar. Se eu falo aqui com propriedade sobre rejeição, abandono, traição, injustiça, humilhação, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, baixa autoestima, perfeccionismo, porque eu passei pela escola. Né? Quando você passa pela escola, você aprende e você fala, olha, eu sei como que você faz para sair desse lugar. Você tem é como quem faz um bolo, né? Você tem que ter a receita direitinho. Quando você dá a receita que só o outro fez, é uma coisa. Agora, quando você já fez, faz desse jeito que tá certo. É assim a nossa vida. Algo que a gente passou, né? Geralmente vem pessoas. E é incrível, né? Deus vai sempre estar te usando com aquilo que você viveu. E vai te ajudar a cuidar do outro. Porque é isso que acontece comigo. Situações que eu já vivi, tem muitos que vêm para mim que estão vivendo isso. Então, aí eu tenho a receita. É sobre isso? Tá, eu já passei tudo isso. Então, aí Deus fala assim, você tem a receita. É diferente daquele que nunca passou pelas coisas que eu passei. Sim. Já passei por muita dor. Muita dor. E eu sei como supera tudo isso. Eu aprendi, né? Eu tenho um manual agora de como que eu faço para viver melhor. E de não passar pelas mesmas experiências, pelas mesmas dores, de vivenciar essas mesmas dores. Mas para isso, às vezes a gente precisa quebrar o ego que sustenta, né? Precisa ter o equilíbrio, essa pulsão, sabe? O id, o superego. A gente precisa trazer um equilíbrio em tudo, porque senão a gente ali se trava, se priva, não evolui, não se desenvolve, não sai do lugar, porque uma camada superficial do orgulho, uma máscara, a gente usa aquelas máscaras do fujão, né? Para fugir, para não encarar e para falar, tá tudo bem. E aí eu pergunto, o que esse tudo bem te esconde? Né?
Tudo bem para agradar o outro, né? É. Tudo bem para deixar todo mundo tudo bem, menos você. Menos você. Olha uma verdade profunda. Menos você. Todo mundo tá bem, mas você não tá bem. Mas por que que você não tá bem? Porque eu cuido de todo mundo. Aí entra a síndrome da Mulher Maravilha, né? E quem cuida da Mulher Maravilha? E quem olha? E quem guerreia as guerras dela? A batalha desta mulher. Costumo falar que a vida, cada um tem uma vida para cuidar da sua. Se você cuidasse da sua direitinho, eu não teria necessidade de cuidar dela com você. Gostei dessa, Adelita. Tu tá profunda, hein, Adelita? Entendeu? Se você cuidar da sua vida direitinho, eu não tenho por que cuidar da sua. Agora, por que você não cuida direitinho da sua vida? Porque eu me propus cuidar com você. Aí, muitas vezes, você dispensa todo o seu serviço daquilo que você precisa fazer e é eu que faço por você. Isso aí. Porque é eu que estou permitindo isso, não é você, entende? Sim. Você poderia muito bem aprender, procurar suas coisas, resolver seus problemas. Mas eu me propus a cuidar de tudo isso para você. É o que as mulheres estão fazendo pelos maridos, pelos filhos. A cuidar sempre do outro. E depois ela se sente uma rejeitada. Sim. E aí, no trabalho, a mesma forma. Também. Na reunião com um grupo de amigos, da mesma forma. E é muito interessante porque eu já fui essa. Hoje eu não sou mais, gente. Hoje eu cresci, tô crescendo. Tô virando mocinha. Eu fico olhando agora. Agora eu tô mocinha. Igual a minha amiga Sil fala, que ela virou mocinha a andar em São Paulo. Aí o que sucede? Eu chegava assim, nas casas das pessoas. Se você me convidasse para almoçar. E aí eu chegava na sua casa, se precisa, eu ia até pro fogão fazer almoço. Fazia tudo, cuidava de tudo, limpava tudo e não deixava ninguém fazer nada porque eu fazia tudo. Aí eu chegava na casa das minhas irmãs, eu fazia tudo. Fazia faxina, fazia isso, arrumava tudo. Só que eu cresci, virei mocinha, aí eu aprendi. Ser servida, né? E eu aprendi que eu não preciso dar conta de tudo e fazer tudo, porque não é minha função, não é minha obrigação. Uhum. O outro não me convidou para lavar a louça. Uhum. Ele me convidou para sentar na mesa e almoçar. É aquilo que eu falei. E isso não é falta de educação, você não lavar a louça. Tá tudo bem. Uhum. Agora, se você quiser lavar, isso não tiver... Ok. Mas, às vezes, esses comportamentos... Sabe? É tudo movido por uma dor. E ali as pessoas falavam, nossa, você é trabalhadeira. E isso reforçava o quê? O meu ego. Porque eu estava sendo o quê? Validada. Isso. Vista, reconhecida. E só que esse reconhecimento me custava de estar desfrutando com as pessoas. Desfrutar. Nunca desfruta. Não, só trabalha. Aquela que se sente rejeitada e quer ser aceita... Ela não desfruta. Ela quer ser sempre validada e, por causa disso, ela está sempre fazendo. Ela não está recebendo, ela está sempre se doando, né? Sim. Mas é aquilo que eu falei para você. Nem sempre o outro pediu. Mas você é tão legal que você acha que deve fazer isso. Deve fazer e vai fazendo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, até que chega a maturidade. Se acostumou outro mal, vai ter que resolver isso aí. E é muito assim, essa questão do costume, de tudo isso. E aí eu me recordo essa questão do desfrutar. A gente chega lá, mas sai o quê? Sobrecarregada, não desfruta. E olha quanto que nós descobrimos que nós estamos curados de tudo isso. Pode ser que tenha aqueles vestígiozinhos lá, o que grudou no fundo da panela. Tem alguma coisa grudada no fundo da panela. Mas a gente desfruta, trabalha, curte a vida. E estamos aqui desfrutando, falando com vocês. E olha a leveza. Não é algo que pesa. A gente se diverte. Você vai se sentindo uma outra pessoa. Sim. Você chega nos lugares, você fica se servindo. Agora eu fico sendo servida e fico fazendo análise, né? Aonde eu vou, eu analiso, né? Eu estou ali com o meu olhar de analista e vou observando as pessoas. O porquê disso, o porquê daquilo, como que a pessoa se comporta. Porque é legal, né? Trabalhar analisando sempre. Analista sempre. Sempre ela está em... E é legal. Eu troquei o meu trabalho, entendeu?
E aí eu fico só em observação. Se, de repente, me pedir uma ajuda, eu estou aqui à disposição. Mas, assim, aquilo de você estar sendo convidada, você precisa aprender somente ser uma convidada. Sim. Ser servida, né? É. Aí entra, eu não aprendi a ser servida. E agora? Aí, por isso que nós estamos aqui, para te ensinar a aprender a ser servida. Porque até isso precisamos ensinar, porque muitas mulheres, não só mulheres, mas como homem, mas como nossa forte clientela é mulheres, por isso que nós usamos mais a linguagem para mulheres. Porque às vezes você não está sendo... Não é que você trabalha trabalhadeira, você gosta dessas funções. É porque você quer ser aceita. E aí você quer ficar servindo. Tá entendendo? Você quer ser e somente servir, porque você quer ser aceita. Não é que você só gosta de fazer. Ninguém gosta de ficar só trabalhando, só fazendo. Você precisa aprender a ser servida. E aí você vai ser aceita por você mesmo. É. Aí é onde entra o autoconhecimento, onde entra o processo de terapia, de se permitir. Porque a gente precisa... Nós não fazemos nada obrigado, a pessoa precisa tomar essa decisão. E não tem coisa mais linda que enche o nosso coração de alegria, é quando uma pessoa fala assim, nossa, eu decido me cuidar. Eu decido me autoconhecer. Eu decido evoluir. Eu decido ser luz na escuridão. E a escuridão começa na escuridão interna, né? A gente começa a jogar luz para todos aqueles cômodos internos que está ali com aquela rapa do tacho que ainda precisa ser limpa. Falando de cliente, né? Eu tenho uma, né? Que ela vai fazer podcast com a gente muito breve. A gente vai ter um com ela. E ela fala que ela fazia essas funções todinha que eu estou falando aqui, né? Porque ela se sentia rejeitada e ela não queria ser vista. Então ela fez até alguns posts já falando que ela precisa ser vista. Então ela se escondia nos serviços. Ela fazia tudo, mas automaticamente ela se escondia, somente no serviço, porque ela não queria, porque ela se sentia rejeitada, Sim. Né? Abandonada. Então, depois de várias terapias que ela fez, agora ela quer ser vista. Inclusive, ela vai fazer um podcast com a gente. Olha que legal. E é sobre isso, mas olha a importância de você sair desse lugar de isolamento. E quando você se deparar com alguém que está sempre no cantinho, não, tá bom, pode deixar aqui tá bom mesmo. Eu tô longe de todo mundo, ninguém tá me vendo. Você está diante de uma pessoa que sofreu, que carrega dores e traumas da rejeição. Exatamente. Observou esse tipo de comportamento, observou aquela pessoa assim, sabe, muito perfeitinha, tem que ser tudo aqui. Se o ponto não tiver em cima do I, na direção do I, são pessoas que vieram dessa dor, vivenciaram, sentiram na pele. Então, às vezes, a gente quer enturmar, não, arrastar, vem pra cá, interage. Às vezes, hoje eu não sou assim. Mas já fui. A gente é evasiva. A gente invade ali o espaço do outro. O outro está falando não. E quantas das vezes, né? Só que o autoconhecimento te faz. Respeita. Existe limite. Não invada um espaço que não é seu. Ele está escondendo uma dor. Sim. Só que nem todos os lugares tem um terapeuta, né? Uma pessoa que está cuidando da mente, né? E ele está escutando uma dor, está escondendo, está se escondendo. Nem ele sabe o que está tendo. Sim, então, temos que respeitar. E não querer obrigar, ai, vem se enturmar, ai, toma uma aqui, ai, vamos dançar, vamos isso. Não, gente, é o respeito. A forma que você pode ajudar é sentar com essa pessoa. Você quer conversar? Você quer a indicação de um profissional para você poder conversar? Eu não tenho um repertório para te ajudar, mas eu posso aqui te ouvir, não sei, o que te gera esse desconforto? Qual é esse teu medo da rejeição? O que foi que deixou, qual foi a experiência de forte impacto emocional que te fez você se deixar sempre de canto, de lado? É muito importante. Se for para ajudar, ajude dessa forma, acolhendo, perguntando, sendo simpático, e aí entra a empatia, né? Sendo empático com o outro e respeitando. O respeito, Adelita, é essencial acima de qualquer relacionamento. Seja qual for o relacionamento. E até mesmo quando a gente olha para o relacionamento com o nosso Criador, né? Com a consciência cósmica, assim chama, a consciência divina,
o todo. Não sei qual é a forma, mas ter esse respeito. E olha, o respeito já vem daí, porque ele nos respeita. Ele respeita a nossa vontade. Isso, ele deu o livre-arbítrio, né? Para você fazer o que você escolher. Então, muitas vezes nós nem entendemos, né? Essa parte de Deus conosco. De oferecer, deixar a gente com o livre-arbítrio, com a escolha, o poder da escolha. Você pode escolher. Deus deixou isso para nós. E muitas vezes a gente quer fazer com o outro que está próximo, fazer a vontade nossa. Você precisa resolver isso. Não. Tem o seu tempo. Tem pessoas que vai demorar um pouquinho. Tem pessoa, eu tenho algumas pacientes que têm 22 anos, 23, já está se descobrindo. Olha que legal. Sim. Já tem umas que chegou com 50 e agora que vai se descobrir. Olha lá. Eu me descobri com 50, e aí? E eu me descobri com os 40. E você sabe o que é mais bonito de ver? A idade não define. Não use a tua idade como limitador. Não dá mais tempo, não tem como mudar. Dá tempo. Gente, eu vou trazer aqui também uma paciente para dar uma... A história dela é tão linda que eu falei, ela precisa vir por Voz da Sabedoria. E assim, ela tem 82 anos. Nossa. E ela veio buscar terapia com 82 anos. Olha que legal. Eu tive uma outra com 71 anos. Aí sim. Tive uma outra com 70 anos, 65. E eu falei assim, que coisa linda. Ver que vocês querem viver com leveza, sem carregar esse peso, o peso da traição, o peso de um relacionamento que não foi saudável. E a coisa mais bela, eu falo assim, uau! Enquanto a vida há esperança. E você pode recomeçar de onde você parou. Se respeitar, se amar, se cuidar, entender? Não, eu tô com 80 anos, mas eu vou me cuidar com 80 anos, porque eu quero viver o que eu não vivi ainda, eu quero me autoconhecer, eu quero descobrir quem eu sou, além das minhas funções. É sobre isso, gente. Sabe? Mas com leveza. Adelita, tu percebeu que eu tô mais leve ultimamente? Tá bem mais leve. Eu desacelerei, não foi? É porque eu tô me conectando cada vez mais com a essência divina que eu sou. A palavra de Deus fala pra gente realmente se aproximar dele, né? A cada passo que você vai dando, se aproximando, né? Olhando pra cima, para o alto, as coisas em você vai consertar. É aquilo que eu tô te falando. Se parar de se preocupar com o externo e aprender a ouvir o interno, o seu interior e se conectando pelo seu Criador. Isso ajuda a gente a se analisar mais, se ouvir mais e automaticamente a gente se desacelera. E aí, como que gente, eu vou contar um segredo aqui pra vocês, tá? Nós começamos, Adelita, uma entrevista falando de um outro assunto e a gente já termina. Nós somos desse jeito. A gente começa depois... Porque tem duas pausas hoje, a gente começa com a feijoada, depois vem pra polenta até chegar no mingauzinho de maisena. E aí, é muito interessante, sabe, que o meu segredo é a natureza. Gente, quer acessar a consciência do todo, a sua identidade, aprender com o todo, com o Criador, se conecte com a natureza. Essa pausa. Olhe os pássaros. Olhe a árvore. E a folha caindo. Quem mora na cidade consegue fazer isso como, né? Tem que ir num parque. Tem que sair para um parque, uma praça. Vai, olha para o céu, as nuvens. Tudo isso te traz o quê? Equilíbrio, porque você começa a falar, a natureza, ela não é barulhenta. Não. Eu observo a folha caindo, aí eu sinto ela cai. A folha não faz barulho. Os pássaros voam, eles não fazem barulho para voar. A flor desabrocha e ela não faz. E eu fico olhando o Froquinho, o nosso gatinho. O Froquinho brinca, pula, salta e ele não faz barulho. Eu falo, o que eu aprendo com isso? Só que quando você mergulha no silêncio, você desacelera, você se conecta com si mesmo e isso vai moldando aqui dentro. Algo dentro de você vai mudando. Porque você aprende a se conectar com quem você é e com a obra da criação, né? Que aqui é o espelho para a gente olhar. Quando você olha, você fala, não preciso andar correndo. As árvores não correm, ela respeita o processo do crescimento. Profundo, né? Nós estamos filosofando demais hoje. Tipo o elevador, né? Que eu observo, que a gente viu agora. Não é elevador, não. Na escada rolante. Tem o lado aqui em São Paulo tem o lado de você correr na escada rolante. E tem o lado de quem está desacelerado e esperar a escada rolante terminar.
o serviço dela, mas tem um outro acelerado que está lá correndo. O outro está lá correndo, acelerando numa escada rolante. Isso. Então, eu observo que isso, para mim, não faz sentido mesmo. Né? Diante de toda essa filosofia, não faz sentido. Você está ali numa escada rolante, que era para ela rolar para você, e você está correndo. Então, você vive numa vida que nem sabe o que está realmente, quem você é, e muito menos o que você está fazendo. Você, muitas vezes, está no automático, porque aquelas pessoas estão no automático. Sair correndo lá. É um automático, assim, que você não está sabendo. Olhar os passarinhos, não observar o passarinho também é automático. Passou por eles e nem observou. Por quê? Porque o seu sentido está no externo, não nas árvores, nos pássaros. É isso aí. Gente, já estamos chegando aqui ao final, né? De mais uma entrevista aqui, um bate-papo hoje no nosso Voz da Sabedoria. Esse momento aqui de troca, que de fato espero poder ter agregado na sua vida aqui, na vida de todos vocês que nos acompanham. E não guarde só para você, tá? Esses conselhos, tá? Leve, compartilhe também, leve para a vida. Conhece uma vizinha, compartilha com ela as suas anotações, transborda o que você já está recebendo. Quanto mais eu transbordo, eu me preparo para me receber. Eu me abro, eu esvazio a minha xícara. Então, quando você esvazia a sua xícara, você está apto para receber o próximo episódio. É sobre isso. Gratidão a todos vocês. Adelita, né, Adelita? Estamos juntos aqui nessa segunda temporada. Espero que o que nós falamos possa acrescentar a sua vida para melhorar, né? Que você possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Cada vez que você vê um episódio nosso, você possa realmente ter uma xícara transbordante. Que você faz a diferença quando você tem um novo para você mesmo. Que Deus abençoe. Amém, é isso aí. Até uma próxima, gente.